Olá, meninos do nono ano! Então, voltamos aqui para poder continuar o conteúdo de carboidratos. E nós voltamos com os polissacarídeos. Mas quem são esses polissacarídeos? São carboidratos que são formados por vários monossacarídeos, né? São vários monossacarídeos ligados por ligações glicosídicas. Então, por exemplo, se eu pego 10 glicoses, glicose é um monossacarídeo, e saio juntando. Se a cada 2 glicoses eu tenho uma ligação glicosídica, então no final, se eu pegar 10 monossacarídeos, eu vou ter 9 ligações glicosídicas. Vocês concordam comigo? Então, olha só, esses polissacarídeos também são chamados de polímeros, porque é a união de vários monossacarídeos. Eles vão ser separados em 2 grupos, né? Uns com função estrutural e uns que têm função de reserva energética. Reserva energética, tá? É o amido e o glicogênio, e função estrutural, nós temos aqui a celulose e a quitina. Vamos dar uma olhada aqui em cada um. A celulose. A celulose, ela é um polissacarídeo de função estrutural que vai formar a parede celular das plantas e das algas. O que é interessante observar é que nós, animais, não conseguimos digerir essa celulose. Se você pegar e ingerir a celulose, você vai eliminar nas suas fezes. É o caso do milhozinho. Você come o milho, ali na capinha dele, ali em volta dele, tem celulose. Você vai eliminar, tá? Você vai ingerir e vai eliminar nas suas fezes aquela capinha de celulose. Tudo bem? Você não vai conseguir absorver, você não vai conseguir pegar esses nutrientes. Agora, o que é bacana observar é que essa celulose, ela vai servir de nutrientes para alguns animais. Olha só, o que acontece? Em alguns herbívoros, no sistema digestório deles, tem micro-organismos que fazem o quê? Que pegam essa celulose, quebra, tá? E disponibiliza os monossacarídeos para o organismo. E o organismo consegue absorver. Vocês viram com a professora Virgínia que o monossacarídeo, ele que vai ter a função energética inicial e ele entra de forma mais fácil na célula. Então, para eu usar isso aqui como energia, eu tenho que quebrar essa celulose, liberar os monossacarídeos, para então entrar na célula. Só que nós não conseguimos, mas esses animais aqui, que têm esses micro-organismos, acabam conseguindo quebrar a celulose e liberando os monossacarídeos. Agora, existe um outro polissacarídeo também de função estrutural, que é a quitina. Só que a quitina tem uma exceção. Além do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, que todo carboidrato tem, a quitina ela tem nitrogênio. Esse nitrogênio aqui, ó, vai ser exclusivo aqui dessa molécula, tudo bem? Essa quitina, pessoal, ela tem uma função muito importante, porque ela vai formar a parede celular dos fungos e o exoesqueleto dos artrópodes. Ah, professor, o que é esse exoesqueleto dos artrópodes? Camarão, por exemplo. Você pega ali o camarão e você tira aquela casquinha do camarão, né? Tem gente que come com a casquinha, tem gente que come sem. Aquela casquinha, na verdade, é o exoesqueleto, certo? É um exoesqueleto quitinoso. É um exoesqueleto formado por quitina. E o ideal é que ele é muito resistente e impermeável. Então agora não é mais você falar casquinha do camarão, é o exoesqueleto quitinoso, certo? Agora, olha só que bacana, esse exoesqueleto, ele vai estar em todos os artrópodes, vai estar aqui nos insetos, nos camarões e por aí vai. E também na parede celular dos fungos. Então, tanto a celulose quanto a quitina, elas inicialmente não têm uma função energética, elas têm uma função estrutural. No entanto, se nós quebrarmos, nós conseguimos pegar os nutrientes. Por exemplo, tem alguns estados, tem alguns locais que pegam esse exoesqueleto dos artrópodes, acabam moendo, fazendo uma farinha, como se fosse uma farinha, à base desse exoesqueleto e liberando esse carboidrato aqui, quebrando a quitina e liberando os monossacarídeos que podem ser absorvidos. Tudo bem? Agora, olha só, nós entramos em outro grupo, que é o caso do amido. O amido, ele é um polissacarídeo de reserva das plantas. A planta faz fotossíntese, produz ali a glicose, e ela pega essa glicose e começa a armazenar em um polímero, em uma molécula grande chamada amido.
Esse amido, pessoal, ele vai ser armazenado principalmente onde? Nas raízes, um pouquinho no caule e também nas folhas. E aí nós temos as raízes das plantas, exemplo, algumas raízes tuberosas. E o que nós fazemos? Pegamos essas raízes e vamos nos alimentar. Só que quando você pega o amido, né, faz aquela farinha, por exemplo, que é muito usada no pão, você acaba ingerindo esse amido. Na boca existe a amilase salivar, ou pitialina. Ela começa a quebrar esse amido, porque aqui tem, olha só, e vai quebrando o amido em maltose, vai quebrando em disacarídeo, certo? E depois ela vai lá para o sistema digestório, vai continuando, e no pâncreas, o pâncreas acaba liberando a amilase pancreática. O que a amilase pancreática faz? Ela começa a quebrar cada vez mais, isso aqui ó, vai quebrar o amido em maltose, e no intestino delgado eu quebro a maltose em glicose. Tá vendo? São vários processos envolvendo enzimas para poder pegar esse polissacarídeo e liberar a glicose. Porque é a glicose que vai ser absorvida pela célula. A célula não vai conseguir absorver de cara o amido ou absorver a maltose. Não, eu vou passando por um processo até conseguir quebrar isso aqui e liberar a glicose. Agora, olha só o outro aqui. O outro polissacarídeo que nós temos é o glicogênio. O glicogênio, ele é a reserva energética dos animais, certo? No nosso caso, quando você vai ingerindo muita glicose, vai ingerindo, o seu corpo, ele pega essa glicose, certo? Por um hormônio, tem um hormôniozinho chamado insulina, ele pega toda essa glicose e vai converter e vai formar o glicogênio. Esse glicogênio, ele vai ser depositado no fígado e em algumas células musculares. O que acontece, galera? Você tá ali, né, fazendo uma atividade física, tá fazendo alguma coisa, e aí você não se alimentou, e aí você precisa dessa reserva. O que acontece? Um outro hormônio chamado glucagon, não precisa entrar nesse mérito agora, a gente vai falar disso mais pra frente, ele consegue quebrar esse glicogênio e quando ele quebra, ele libera as moléculas de glicose. Libera a molécula de glicose no sangue e aí você consegue ter energia. Então o glicogênio ele é a reserva energética dos animais. Tudo bem? Agora vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse hormônio ele é sintetizado quando temos alta concentração de glicose. Então, o que acontece? Você ingere muita glicose, aí vem a insulina, pega essa glicose, esse excesso, forma o glicogênio. Quando você tem baixa de energia no seu corpo, um outro hormônio que a gente vai ver depois, chamado glucagon, quebra o glicogênio e vai liberar a glicose, certo? Vamos dar uma olhada aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui? Certo? Então, olha só, se você perceber, a gente finaliza a nossa aula nesse momento, né? Terminando falando sobre todos os polissacarídeos. Eu gosto aqui dessa tela rosa, gente, pra gente poder finalizar tudo assim no momento muito bom. Esse é o último conteúdo que nós temos para esse período, certo? Então, eu desejo, com esse fundo rosa maravilhoso, bons estudos e que vocês arrasem no período, arrasem nas avaliações. Um beijo enorme, fiquem com Deus.